Boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação para a Academia Mineira de Letras, especialmente para a Universidade Livre desta academia, cujas atividades coordeno, receber, na noite de hoje, o embaixador Marcílio Marques Moreira, para falar sobre o seu mais recente livro, Quixote no Planalto, o resgate da dignidade em tempos adversos. Em nome dos meus confrades, saúdo e dou as boas-vindas ao ministro, embaixador Marcílio Marques Moreira, e também à querida Maria Luísa, que o acompanha nesta viagem, que é uma das expressões de Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Eu queria também saudar a presença entre nós do Dr. Paulo Paiva, do Dr. Wilson Nélio Brumer, que participarão das reflexões desta sessão. Não é? É claro que é desnecessário apresentar o embaixador Marcílio Marques Moreira, mas é minha função, já que esta sessão está sendo guardada para um registro audiovisual que cultivamos já há 3 anos. Né? Nós estamos formando um acervo audiovisual da academia, porque não há dúvida de que dele se beneficiarão os pesquisadores, os estudiosos, os especialistas, os interessados em literatura, história e memória. Muito bem. Marcílio Marques Moreira, diplomata, formado pelo Instituto Rio Branco, bacharel em Direito pela UERJ, mestre em Ciência Política pela Universidade de Georgetown, Washington, serviu no Itamaraty, no Rio, entre 54 e 57, e na Embaixada em Washington, de 57 a 63, foi oficial de gabinete do ministro Santiago Dantas, trabalhou no BNDES de 63 a 65 e foi diretor da COPEG, a Companhia de Progresso do Estado da Guanabara, entre 65 e 68. Também foi presidente da CODESCO, a Companhia de Desenvolvimento de Comunidades, durante o governo Negrão de Lima. Foi professor do Instituto Rio Branco, da PUC-Rio, da UERJ, exerceu cargos como os de diretor do Centro de Ciências Sociais e membro dos Conselhos Universitários e de Ensino e Pesquisas. Foi diretor financeiro do MAN, membro do Conselho de Administração do BNDES, vice-presidente e membro do Conselho de Administração do Grupo Unibanco e embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América. Em maio de 91, assumiu o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, função que desempenhou até outubro de 1992. Depois de sua passagem pelo Ministério, exerceu ainda muitas funções na vida pública, na vida empresarial, e hoje é sócio da Conjuntura e Contexto, consultoria política. Mas é, acima de tudo, um amigo de Minas Gerais e um amigo desta casa. Não vou me alongar muito mais, queria registrar com alegria também a presença entre nós do presidente da Associação Comercial de Minas, escritor Lindolfo Pauliello, do presidente Paulo Brant, do BDMG, da CENIBRA, de família importante em Minas Gerais, não só na política, mas também na arte, do secretário Otávio Elísio Alves de Brito, que já desempenhou funções importantes na educação, na cultura e no patrimônio histórico, e do nosso presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Olavo Romano. Com a palavra agora, o ministro Marcílio Marques Moreira. Boa noite a todos. É um grande prazer de voltar a essa casa, onde a última vez estive quando Maria Luísa lançou o seu último livro sobre o perfil intelectual de Luiz Camilo, seu pai. E, através dela, eu sempre tive relações muito estreitas com Minas Gerais. Meus 2 amigos que tiveram um papel importante naquele período 91, 92, poderão testemunhar esta minha amizade com esta terra. E outro ponto importante, eu acho,
que, no título desse livro, o subtítulo, aliás, fala do resgate da dignidade em tempos adversos. Não há nenhuma dúvida que estamos em tempos adversos. Já em relação à dignidade, há controvérsias. Mas o importante não é falar só de hoje, falar sobretudo de hoje, mas daqueles tempos, porque foi 91, 92, sobretudo para mim, um momento muito decisivo, digamos assim. E, desde o primeiro momento, eu senti, de um primeiro convite, a que me deram uma hora inteira para dar resposta, de algo que mudaria toda a minha vida, mas eu a dei, depois de fazer um due diligence do ministério e do cargo, e dali partimos, acho que sem méritos próprios, ou pequenos méritos próprios, que o Maquiavel diria que é a virtude, mas muita fortuna, porque realmente acabamos fazendo e exercendo um papel a que nós não estávamos esperando. E, evidentemente, Maquiavel falava que entre a virtude e a occasione estava, e a fortuna estava a occasione, quer dizer, foi uma ocasião realmente singular, tão singular que ontem mesmo, no Globo, o principal artigo editorial do Merval Pereira se refere a esse período, dizendo que devia ser uma espécie de lição para todos os presidentes minoritários, prevendo que o próximo venha a ser também minoritário. Isto é, e aí volto mais uma vez a Maquiavel, que dizia que a principal virtude do príncipe era escolher bons ministros, que não fossem aduladores, mas que o príncipe tinha que ser um paciente ouvidor da verdade. Então, esse papel da verdade é muito importante, porque ele tinha que procurar a realidade efetiva, efetual, ele dizia, da coisa. E é isso que eu procurei fazer, porque, convidado no começo da primeira semana, no fim da primeira semana de maio, eu procurei, tão logo confirmado, através de uma longa conversa com o presidente, o convite, procurei montar uma boa equipe. E tive muita sorte. Por isso que eu digo, é muita fortuna, porque só rolar esses nomes é alguma coisa fantástica, não só pelo que fizeram então, como porque estão fazendo até hoje. Quer dizer, talvez a pessoa mais comentada hoje, sexta-feira, é o Pedro Parente, que era o meu secretário nacional de planejamento naquela época, e que prestou enormes serviços. O presidente do Conselho da Petrobras é o Nelson Carvalho, que era o meu diretor no Banco Central de Fiscalização. Então, até hoje, muitos desses companheiros, ou na empresa privada ou na pública, estão prestando importantes serviços. Também o Gualqueres, que infelizmente não pôde vir, aceitou ser presidente do Conselho da Eletrobras,
para colocá-la em dia. Ela já, quando ela assumiu, há mais de 2 anos, não publicava seus balanços. Só isso foi algo extraordinário, porque, senão, pela 3ª vez não fizesse, seria até desbancada da Bolsa de Nova York. Então, realmente, esse trabalho foi muito importante e teve êxito, exitoso. E eu, como estudei lá nos Estados Unidos ciência política, fiz um mestrado na Universidade de Georgetown, e tinha um professor especializado em presidência da República. Eles falavam muito como o Kennedy tinha escolhido o seu ministério, que foi fazer um grande cronograma e inserindo o nome das pessoas, mudando conforme. E assim foi feito. Chamei um grupo de bons amigos de Washington, como o Pedro Malan, de São Paulo, como o Celso Laffer, e do Rio de Janeiro, infelizmente já falecido Francisco Gros, vários professores universitários do Rio de Janeiro e de São Paulo também, e aí fomos escolhendo as pessoas com 2 critérios. Primeiro, a capacidade. O segundo, a integridade, inclusive porque já se começava a haver rumores sobre o comportamento do próprio presidente. E o terceiro, a lealdade. Lealdade à verdade, que sempre é importante, lealdade aos seus companheiros, tanto que aquele grupo se conheceu ali, muitos se conheceram ali. E, por exemplo, eu tinha convidado o ex-secretário executivo do Ministério do Planejamento para ser, mais ou menos, isso lá no Ministério. Ele não aceitou, não, porque problemas pessoais, indicou a Dorothea Werneck, que aceitou e que fez um papel interessante. Eu estava acompanhando ontem as negociações entre o governo e empresariado e trabalhadores. Ela fez isso em muitas vezes. Por exemplo, na área de automóveis, eram os chamados comissões setoriais. Então, teve um papel importante. E outros, como Armínio Fraga, eu conhecia dele, eu tinha conhecido rapidamente em Washington, mas conhecia dele os estudos sobre a dívida externa alemã, e que ele descreveu muito bem, e com todas as implicações do passado e do futuro da dívida. Dívida essa que depois se tornou em crédito. E esse grupo, então, realmente conduziu o trabalho do Ministério de uma maneira que eu acho que foi admirável. E com algumas peculiaridades que é de ser muito verazes, muito transparentes, se diria hoje. Transparência virou quase uma sinônimo de verdade hoje em dia. No meu tempo, usava-se outras palavras. Mas, enfim, eles mostraram e também uma espécie de convergência de ideais de modernidade, de eficácia, de igualdade na diversidade, uma busca da justiça
e do bem-estar, isso tudo em clima de concórdia. Essa massa que conseguiu juntar esse grupo é tão sólido que, no dia que fizemos o lançamento interno do livro, em novembro do ano passado, no Rio, comemoramos o 25º aniversário, que nós convidamos todos os integrantes e todos os ministros, quer dizer, que também colaboraram. Eu acho fantástico que, depois de 25 anos, o número aumenta, não diminui, porque a gente vê pessoas aí, que acaba o grupinho sendo muito pequenininho. Esse ano tivemos 40 pessoas. Realmente é uma coisa... E gente deste cariz, né? E isso é algo fantástico, e tanto que esse grupo constitui realmente quase um cerne do governo Fernando Henrique Cardoso, porque 9 deles foram ou ministros, ou presidente de Banco Central, presidente da Petrobras, presidente do BNDES, ministro da Justiça, o nosso Gregório, o Laffer, ministro das Relações Exteriores, e assim, e o Pedro Malan, ministro da Fazenda. Agora, o que também é importante é que nenhum deles, que eu tenha conhecimento, procurou, durante esse período ou depois, um cargo político. Mas, do grupo, vamos dizer, mais estendido, 5 estavam ou na Academia de Letras, foram 3 que foram eleitos ali, na Academia Nacional de Medicina, que era o Adib Jatene, na Academia Nacional de Ciência, o Goldenberg. Realmente, então, nós formamos um grupo, primeiro o grupo econômico se defendendo, mas procuramos, em conversa com o presidente, dizendo que ele precisava adicionar. E ele foi adicionando, convidou o Stefanes para a Previdência, depois o Goldenberg para a Educação, depois, primeiro Ciência e Tecnologia, depois Educação, o Jatene para a Saúde. Então, isso deu muito mais congruência, porque os ministros, que alguns chamam de políticos, hoje em dia, saúde, educação, são políticos, eles davam consistência e, de novo, tinha uma convergência de ideais que tornava a convivência, a convergência ajuda a convivência e aumenta a eficácia, evidentemente, da ação do grupo. Tanto que o grupo conseguiu, em pouco tempo, tivemos 17 meses, muita coisa, quer dizer, nenhum plano. Tanto que todos lembram de que os planos tinham traumatizado a sociedade brasileira, que de vez em quando havia um plano e só agora está sendo indenizado os planos. No meu tempo não teve. Então, teve até uma crítica na imprensa de que eu era o ministro de nada de plano. Eu digo, é isso mesmo, quer dizer, não é plano nada, não, é nada de plano. Porque era preciso ganhar um pouco uma estabilidade, uma normalidade. Então, conseguimos coisas como abrir o Brasil ao comércio internacional. Infelizmente, isso teve algum avanço ainda no governo Fernando Henrique, mas depois começou
um revertérum aí. Hoje somos, talvez comparado à Coreia do Norte, em termos de fechamento do país. Quer dizer, comparado com a China, por exemplo, é muito mais aberta em termos de comércio, e a própria Rússia, e grande exportadora de petróleo e grande importadora de carne, de produtos brasileiros também, e a China, nem é preciso dizer. Isso acho que foi muito importante, foi abertura. Há uma crítica, é verdade, de que nós não negociamos cada item. Por quê? Porque o principal beneficiário da abertura é o Brasil. O outro também se beneficia, mas o benefício é nosso, tanto que, imediatamente depois, há estudos bastante sérios mostrando que melhorou a produtividade brasileira, e a produtividade é algo extremamente importante para a nossa competitividade, e um dos problemas, das grandes preocupações hoje em dia é que o crescimento da produtividade no Brasil está quase zerada, de modo que, naquelas todas as tabelas de competitividade, inclusive do Fórum Mundial, nós estamos lá em número 80. Então, é realmente algo triste, porque o Brasil teria toda a capacidade. E onde que essa capacidade se mostrou mais claramente foi na agricultura, no agronegócio. E eu me orgulho de dizer que a primeira visita que eu fiz como ministro foi ao Ministério da Agricultura, para mostrar que a gente estava, enfim, estávamos apoiando muito o crescimento da agricultura. Também lá em Tóquio assinei um acordo para a soja aqui, não me lembro como é que chama, zona de Jaraguá, alguma coisa assim. Já também o projeto do Cerrado. Do Cerrado, né? Que os japoneses justamente estavam ajudando a financiar. Então, outro ponto muito importante foi acabar com o controle de preços. Agora, até hoje, a gente vê como o brasileiro é viciado. Precisa haver umas clínicas porque adoram. Tem um precinho, um preço adequado. Né? Ainda segunda-feira, tive um almoço em que falou um dos candidatos a presidente. Então, nós temos que ter um juro adequado, um preço adequado para... Isso e por que isso foi tão importante? O plano real não teria sido possível se não tivéssemos isso. E nem a abertura também, porque o plano cruzado morreu muito, porque as fileiras não, aqueles estandes no supermercado ficavam vazios, porque a preço controlado, ninguém queria produzir, e também não podia importar. Então, o terceiro foi abrir também o país à liberdade financeira. Eu era embaixador em Washington, quando eu recebi o presidente do Supremo Tribunal Federal, fui buscar no aeroporto, levei o hotel, e na hora, ali, falando com a pessoa que estava recebendo ele, na caixa ali, eles estão, agora, por favor, tudo aqui está pago aí pela Associação Americana de Juristas e tudo, eu só preciso do seu cartão, os extras, digamos assim. Eu disse, meu cartão? Não tem um cartão? O brasileiro não tinha cartão internacional. Então, aí eles, não, eu preciso
onde é o banheiro? Aqui, você não está sentindo bem? Não, eu tenho que tirar o dinheiro da bolsa aqui debaixo do... Hoje em dia, é só doleiro que usa esse método. Naquela época, o presidente do Supremo tinha que usar o mesmo método dos doleiros. Então, realmente, nós tínhamos as restrições, algumas delas ainda são incríveis, mas acho que a minha antecessora, teve uma coisa realmente, um feito grande, foi quando vieram aqui os Beatles tocarem, ou um deles, né, acho que o Paul McCartney, e descobriram que era proibido cantar em inglês. Olha só. Então, ela conseguiu uma autorização especial para ele cantar em inglês. Realmente, é incrível como nós conseguimos, na cultura, na importação, na importação de conhecimento, de tecnologias. Ainda agora eu vi umas discussões, porque acho que foi o BNDES que contratou uma firma internacional para resolver um problema internacional. Eu disse, não, mas é um problema internacional, mas não pode ser feito no Brasil. No Brasil, só o advogado brasileiro que pode advogar, o que é um absurdo total. Ao mesmo tempo, nós queremos abrir o comércio internacional para a nossa soja e para os nossos produtos, o que é natural, mas tem que haver uma reciprocidade e, como eu disse, uma certa normalidade, além de uma integridade muito grande. De modo que eu acho que o importante é que, como diz aí esse subtítulo, nós conseguimos e procuramos realmente manter a integridade, a dignidade como uma ferramenta política, em vez do mero compra da opinião dos outros, quer por todo tipo de propinas ou outros métodos. E conseguimos ter uma normalidade, uma estabilidade que não era perfeita, por exemplo. Nós conseguimos uma estabilidade inflacionária, embora a 20%, que é muito, evidentemente, mas como tudo estava realmente ligado havia correção monetária e tal, as pessoas não sentiam. É disfuncional, sim, e não conseguimos melhorar, mas 20% eu acho que é extremamente relevante essa estabilização. E conseguimos, no presidente, quando o presidente, a coisa estava indo muito bem até, vamos dizer, houve três períodos, vamos dizer. O primeiro período, logo que eu assumi, a grande pergunta é: vamos restituir esse dinheiro que foi confiscado? E havia dúvidas. Até o Fundo Monetário tinha dúvida. Por que o Fundo Monetário tinha dúvida? Porque representava 7% do PIB, que tinha que ser devolvido em 12 meses. Pois é, nós devolvemos integralmente, e com correção monetária, com juros, e, ao mesmo tempo, assinamos
rubricamos um acordo da dívida externa, mas que foi exatamente o que foi assinado em abril de 2094, né? E, a partir daquela assinatura que ocorreu em dezembro e aprovação também do Fundo Monetário, do primeira parcela, começaram a entrar, por mês, 2 bilhões de dólares. Isso, mais a devolução, correspondeu a uma injeção monetária de 4 bilhões de dólares por mês. Então, a gente tinha que ter um juro alto para reter esse dinheiro. E, realmente, isso nós conseguimos durante todo o período muito conturbado, muito adverso do impeachment do presidente. No dia em que a Câmara votou pela saída dele, em que todos os jornais diziam que ele estava quebrando a televisão e tal, eu digo, bom, mesmo assim eu vou lá. E vou com 2 relatórios. Era fim de setembro. O relatório sobre o comportamento monetário e o comportamento cambial daquele mês, preparado pelo Roberto Macedo, e que mostrava que tinham sido 2 melhores meses, a melhor performance durante todo o ano. E ele me disse, não, isso é a melhor notícia que eu pude ter hoje. No dia que ele tinha recebido, na maior calma. Quer dizer, há pessoas, inclusive, muito difíceis de entender, talvez com 2 personalidades diferentes, mas isso ocorreu. E, como eu disse, devolver o dinheiro foi muito importante, porque é ali que nós conquistamos a credibilidade. Se não tivéssemos devolvido, e havia razões, digamos, técnicas para não devolver, para estender o período, passava de 1 para 2 anos e tudo. Isso é normal em transações comerciais, transações empresariais. A gente não teria ganho aquela credibilidade. Depois houve um grande momento ligado, aí de novo a Minas Gerais, que foi a privatização da Uzi Minas, em que houve aqueles transtornos ali perto do Passos, no Rio de Janeiro, mas uma coisa menos notada hoje, que as pessoas esquecem, houve como é que eu diria, o dólar foi lá para cima, o ágio, naquela época chamava-se, o ágio foi a 100, e nós não piscamos, fizemos uma desvalorização de 14%, e sem piscar, e nos retiramos do mercado de ouro. O mercado de ouro é que era um estabilizador. Nós não vamos dar ouro ao bandido, vamos ficar com ele. E, na semana seguinte, o ágio passou de ágio para um deságio. Então, realmente, ali, a gente ganhou o que é uma credibilidade, inclusive para poder atuar na parte política, ajudando o governo. Primeiro, na escolha, o presidente, esses primeiros convidados, que foi o Stefanes, o Odenberg e o Adib Jatene, foi antes de abril de 92. Agora, em abril de 92, aí ele fez uma reforma maior. Ele me pediu para convidar 3, que era o ministro da Justiça, o Célio Borja, que era o ministro das Relações Exteriores, o Laffer, e o ministro da Ciência e Tecnologia, que era Hélio Jagaribe, ambos meus amigos, já de outros
de outros tempos que eu fiz. Foi difícil, por exemplo, convencer o ministro da Justiça, o Célio Borja, porque ele era ministro do Supremo Tribunal, teve que abrir mão disso. Não havia licença possível. Aliás, é um absurdo no Brasil, senadores se licenciarem e voltarem. Nos Estados Unidos você não pode ser. Você pode, mas tem que renunciar. Então, a partir de abril, a gente estava com um grupo realmente fechado, o econômico e o político. Tanto que eu acho que um dos problemas que atrapalhou aqui no Brasil foi o ministro da Fazenda ser, ao mesmo tempo, candidato a presidente. Eu acho que conflito de interesses no Brasil, e a OECD faz muito essa afirmação, é o caminho para realmente desvios de conduta. Começa com conflito de interesse. A pessoa tem um conflito, aquilo não é resolvido, se não for resolvido, acaba numa propina, acaba em alguma coisa, e o que é uma perda muito grande para o país. E no Brasil, eu acho que a captura de políticas públicas pelos interesses especiais é muito alto. De certa maneira, a Lava Jato acabou tocando isso, porque o grande risco aí é quando o poder público e privado eles têm que é da obrigação do privado e obrigação do público dialogar e negociar, etc. Mas, se houver uma captura das políticas públicas por esses interesses especiais, ou se houver, o que houve recentemente, uma captura dos interesses empresariais pelo governo para um projeto de poder, realmente, isso acaba muito mal. De modo que, nesse período, nós conseguimos, me parece, 3 coisas principais. Primeiro, realmente, voltar à normalidade. Quer dizer, o país estava apavorado com grandes planos, etc. Sempre muito fantasiosos, né? Então, conseguir essa normalidade. Recompor as reservas. Quando eu cheguei com o ministro, me disseram, nós temos 9 bilhões de dólares em reservas. Aí eu disse, pois não, aonde estão esses 9 bilhões? Bom, esses estão emprestados à Banespa. Esses aqui estão cobrindo as nossas agências no exterior. Bom, esses estão na Petrobras. Enfim, não havia reserva nenhuma. Tanto que nós passamos uns 3 ou 4 meses em que os nossos interlocutores disseram, mas está entrando tanto dinheiro e vocês não pagam nada. Esse dinheiro estava recompondo o buraco, então. Mas, mesmo assim, nós deixamos o governo com mais de 26 bilhões de dólares, que foi o piso que o Brasil atingiu no Plano Real. Então, realmente, foi extremamente importante também para o futuro. E, finalmente, eu acho que foi muito importante que, em 92, tivemos um pequeno crescimento, mas, em 93, houve um crescimento de mais 5% no governo seguinte do Itamar. Quer dizer, certamente foi como o presidente Lula, ele se prevaleceu do que foi feito.
no governo anterior, Plano Real e todos os prazos. Por isso que, em vez de heranças malditas, heranças abençoadas. Eu acho que nós, se não deixamos lembranças abençoadas, acho que deixamos lembranças muito sadias e racionais. Muito obrigado. Muito bem, vamos ouvir agora, para seus comentários, o Dr. Paulo Paiva. Boa noite, eu gostaria de... Deixei aqui para não me perder. Deixa uma anotação. Eu gostaria de agradecer ao Faria Tavares e, em seu nome, toda a equipe da Academia, pela gentileza de receber os nossos amigos Marcílio e Maria Luísa aqui. Quero cumprimentar o embaixador Marcílio e sua esposa Maria Luísa, que são... ela é mineira de fato, e Marcílio, mineiro adotivo, e tem todo o tipo e toda a postura do que nós imaginamos o comportamento de mineiro. Eu tinha dito ao Marcílio, quando ele me fez esse honroso convite, que eu ia falar de improviso, que eu queria fazer um pouco uma ligação desse momento com o momento que nós vivemos em Minas. Hoje cheguei ontem de viagem, hoje de manhã cedo, achei melhor anotar aqui para não me perder um pouco no caminho. E o livro, como Marcílio nos falou, trata do período marcante da história brasileira recente, que foi o ato final da crise do governo Collor, 91-92. Acho muito importante rever esse período, e porque foi colocada uma agenda que, como nós falamos, ela determinou muito o que veio a seguir e que está tão atual hoje como estava naquele momento. Não só a equipe que Marcílio organizou veio trabalhar e implementar muito da agenda, mas a própria agenda determinou o rumo do nosso país. O livro descreve a condução da economia em um ambiente hostil, com a combinação de hiperinflação, crise cambial, o país havia decretado moratória da dívida externa e, consequentemente, perdido a credibilidade, e uma crise política profunda. E o livro também sugere paralelos para a reflexão sobre o momento atual, que tem a impressão que um dos objetivos do ministro é exatamente nos convidar a rever essa questão. Marcílio e seus colaboradores nos dão conta dos desafios daqueles meses. Eu não vou entrar na análise dos textos, não vou fazer uma revisão e uma análise do livro. Quero aproveitar essa oportunidade para acrescentar a visão privilegiada de quem, na mesma época, iniciava sua trajetória na gestão pública como secretário de Planejamento e Coordenação Geral do governo de Minas Gerais, na administração Hélio Garcia. Quando comparamos crises em tempos diferentes, sempre nos perguntamos qual crise foi pior, é atual ou anterior? Eu costumo responder, quase sempre nas minhas palestras na Fundação Dom Cabral, eu costumo responder que as crises, elas são diferentes, elas têm peculiaridades que as fazem singulares. E, embora você possa ter raízes semelhantes, mas elas são singulares desse ponto de vista. No início dos anos 90, a crise econômica tinha aspectos muito complexos que tornava a sua administração um enorme desafio para o governo sem apoio parlamentar. E, do lado externo, a dívida pública é elevada e as consequências da falta de credibilidade após a moratória da dívida externa e as exíguas reservas cambiais mencionadas pelo ministro, em regime de controle de taxa de câmbio, punha o país em permanente vulnerabilidade. Quem se lembra desse tempo, no Jornal da Globo da Noite, a Lília Vitfip,
aparecia para dizer qual o volume das reservas. Todo mundo via, ficava lá ouvindo para saber qual o volume das nossas reservas. E do lado interno, a hiperinflação destruía o poder aquisitivo dos trabalhadores e impedia o crescimento sustentado da economia. Foi nesse ambiente que Collor buscou, para conduzir a economia, um timoneiro, para usar a expressão do Ney Carvalho no primeiro capítulo do livro, que tivesse firmeza, sagacidade e ousadia para fazer a difícil travessia, quem pudesse restabelecer a confiança. Encontrou esse líder, foi Marcílio Marques Moreira, com, primeiro, uma sólida formação intelectual, seguidor do liberalismo social do seu colega José Guilherme Melchior, uma vasta bagagem política e negocial, construída na sua brilhante carreira diplomática, formado na tradição de Santiago Dantas, e adicionada pela sua experiência no mercado financeiro, e profunda integridade moral, atributos que construíram a autoridade e sua liderança serena e firme na condução desse período. A serenidade nós vemos aqui na sua apresentação. Marcílio liderou não só a economia, mas o Ministério de Notáveis, principalmente no período da crise, agravada depois das denúncias de Pedro Collor, lá em maio de 92. Isso me parece que as denúncias do Pedro Collor se comparam com a da JF aqui com Temer. Na perspectiva de um principiante que via tudo aquilo pelas frestas das montanhas de Minas Gerais, eu quero aqui sublinhar episódios mencionados no livro que impactaram nosso Estado. Quero trazer o foco um pouco para Minas Gerais e ver essa relação nesse período. Enfim, Marcílio tem profundas raízes em Minas, Maria Luísa, sua esposa, é mineira das mais tradicionais, e seu inspirador no Ministério das Relações Exteriores, Santiago Dantas, foi eleito deputado federal em 1958 por Minas Gerais, embora tenha sido carioca. Vou destacar 3 aspectos dos muitos analisados no livro que tiveram direto ou indiretamente relação com Minas Gerais. Primeiro, as relações políticas de Collor com os governadores, uma política de governadores, que eu quero falar daqui a pouco. Segundo, o processo de privatizações, e eu quero falar em relação do governo do Estado disso. Certamente o Wilson Bruma vai discutir esse tema e olhar um pouco, que ele teve a experiência depois de dirigir também algumas das empresas privatizadas, dirigir empresas que foram privatizadas nesse período. E o terceiro, a negociação da dívida externa, que me parece um ponto central nesse período, que se eu pudesse destacar da condução da economia, ponto fundamental para o que veio depois, eu destacaria o sucesso da negociação da dívida externa, que teve aí também um tom de mineiro, né, nesse processo. É importante salientar que a agenda do governo Collor determinou a agenda econômica futura, continuando até nos dias de hoje. Então, eu quero falar esses 3 temas e quero fazer isso relativamente rapidamente para a gente poder ouvir com calma o nosso colega Wilson Bruma. As relações políticas com os governadores. O ministro mencionou essa situação do governo Collor, da fragilidade da relação com o Congresso Nacional. De fato, como os vários outros presidentes, ele não conseguiu construir um apoio parlamentar. A situação no Brasil de tal forma que o modelo político partidário nosso, ele nos dá essa situação também singular de que o partido do presidente, desde a eleição do Collor, nunca teve mais do que 20% das cadeiras na Câmara Federal. Em nenhum dos casos, nem com Collor, nem com as 2 eleições de Fernando Henrique, nem as 3 eleições do PT. Os que não conseguiram construir esse apoio parlamentar, todos tiveram um fim trágico, de Getúlio até Dilma. E aí o ministro citou o artigo do Merval Pereira,
e a importância de, no governo Collor, você ter criado esse Ministério de Notáveis, que foi um artigo do Otávio Amorim Neto, né, que o ministro teve a gentileza de me chamar a minha atenção ontem sobre essa semana, né? Essa semana. O artigo do Merval foi ontem. É todo ele. Exatamente. Foi E de muito ontem, atual né? para o nosso tipo. Diferentemente de Temer, Collor pôde contar com o suporte de uma política de governadores. Eu estou falando Temer, o Lindolfo nos contou ontem a relação, o desconforto entre o governador de Minas e o presidente da República. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. A safra dos governadores eleitos em 1990 incluía pessoas com muita densidade política. Eu lembro aqui no Triângulo da Bermuda, era Hélio Garcia, Brizola e Fleury, Antônio Fleury, que era menos, com menor densidade de liderança política, mas com um partido forte atrás dele, que era o MDB. Brizola e Hélio Garcia, todos os dois com liderança própria e autonomia nesse campo. Você tinha também um jovem governador do Ceará, que era Ciro Gomes, que parecia, continuando o trabalho que já se fazia lá, e do PFL, Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, e Joaquim Francisco, do Pernambuco. Isso aqui é para citar um conjunto de governadores que puderam dar esse suporte, e nós temos uma diferença clara que entre as relações partidárias que se faz no Congresso Nacional, onde os representantes, o presidente tem de negociar com os partidos, e é uma negociação política, e uma negociação com os governadores que tem um caráter institucional e depende muito da postura, da experiência e do comportamento dos governadores. E Collor pôde contar com isso no seu período, e eu fui testemunha dessa experiência em muitos episódios. E aí eu quero citar no caso de Minas. Hélio Garcia, ele começou o governo, ele foi eleito em 90, começou em 91, e com uma divergência, uma diferença muito grande com o Collor. Collor havia apoiado Hélio Costa, que foi adversário do Hélio Garcia, mais que apoiado, estimulado os seus financiamentos, etc. E a primeira visita do Collor a Minas, que foi por aí em 91, no encontro de Uberaba, lá do Boi, do Zebu, que deve ter sido março, abril, logo. Não, março não, depois deve ser abril, o início de maio, que a posse do governador foi 15 de março, e o Hélio foi receber o presidente, abre a porta do avião, sai primeiro o Hélio Costa do avião, que foi o candidato derrotado. Você imagina a tensão que isto causou. E, não obstante isto, Hélio Garcia colaborou com o Collor, quer dizer, depois você tem todo um processo de aproximação, e o ministro participou disso muito bem, e Hélio fez isso com o Collor e também com Itamar Franco. Os mineiros sabem aqui um pouco da tensão também dos dois, políticas dos dois, e porque ele sempre colocou o interesse nacional acima de qualquer outro. Acho que esse é um aspecto extremamente importante na história da política mineira, e por convicção. Hélio Garcia apoiou a agenda econômica de Collor, e a agenda econômica do programa do ministro Marcílio Sem Plano, desenvolveu uma política fiscal de austeridade em Minas Gerais, preparou os bancos para que eles fossem privatizados posteriormente. Paulo Brant me acompanhou, nós estivemos juntos desde a campanha até, depois continuou aqui privatizando os bancos, e em linha bastante com os objetivos da política macroeconômica do país. Esse tipo de comportamento também, eu entendo que esse mesmo apoio foi oferecido pelo Brizola, que havia perdido as eleições, quer dizer, não conseguiu ir para o segundo turno por menos de meio ponto percentual, como foi Lula para o segundo turno, ele
manteve o apoio, assim como foi Fleury, como foi o Ciro Gomes, e no caso de ACM e Joaquim Francisco, ademais da posição do governador, o seu partido veio apoiar o governo. Então, do ponto de vista político, eu acho que esse é um aspecto extremamente importante para comparar com o momento atual, que nós não temos mais uma política de governadores. Você não tem uma resposta dos governadores, uma ação solidária junto com o presidente, como houve, né, nesse período. Quero agora, então, o segundo ponto, esses são 2 pontos específicos de políticas, o programa de privatizações, que as privatizações já se faziam parte da agenda do governo Collor, elas foram retomadas e agilizadas, então, pelo ministro Marcílio e sua equipe, no âmbito do Programa Nacional de Privatizações, o PND, que mais tarde eu tive a honra de presidir quando ministro do Planejamento e Orçamento do governo FHC. Então, acompanhei essa coisa lá já mais na década de 90. A privatização da Usiminas foi escolhida pelo ministro Marcílio como uma vitrine do PND, e seu leilão iniciou a fase de privatizações da sua gestão. Foi muito bem sucedido. Eu quero aqui mencionar, então, do lado de Minas Gerais, o papel do governador Hélio Garcia nesse episódio, que me pareceu extremamente importante. A privatização era vista como uma perda de Minas Gerais, que é pelos interesses corporativos dos seus empregados e coisas desse tipo, que é pela visão política mais conservadora, de que, naquele momento, você imaginava que para privatizar uma empresa, você perdia, o Estado perdia alguma coisa, embora o capital não fosse do Estado, fosse da União. E aqui havia um movimento, eu posso citar 4 pessoas, lamentavelmente, todos falecidos, que é Aureliano Chaves, Itamar Franco, José Aparecido e José Alencar, que lideraram uma resistência de Minas à privatização da Usiminas. Muitos movimentos que teve, do ponto de vista político, teve esse apoio. Me lembro que o Hélio Garcia, ao contrário, recebeu o presidente do BNDES, o Eduardo Bodiano, e o recomendou a ir à Assembleia Legislativa e expor as razões da privatização, respondendo pacientemente às indagações de todos os deputados estaduais. Aí o Bodiano foi lá, enfrentou todo o ritual de participar de uma reunião na Assembleia. Mas depois, usando de sua liderança e autoridade de governador de Estado, ele publicou na imprensa local e nacional uma nota em firme defesa da privatização da Usiminas, que o Paulo deve lembrar do texto da nota, que muito bem escrita, muito clara e muito firme, e privatização que ocorreu com sucesso. O último ponto que eu quero chamar a atenção também, olhando do ponto de vista de Minas, é a negociação da dívida externa, quais são os seus impactos sobre Minas Gerais. Aqui merece, eu queria fazer uma menção à importância que aqui na América Latina criticamos muito, talvez mais pelo mal-entendido, do chamado consenso de Washington. É uma ideia de que isso vem do mal, certo? Como chamar alguém de neoliberal, esse tal do consenso de Washington, mesmo as pessoas não sabendo o que significa. Foi no final dos anos 80, as instituições multilaterais, parte da academia americana, de economistas que acompanham a economia internacional, o Tesouro dos Estados Unidos, buscavam construir uma agenda comum para auxiliar os países endividados a restabelecer as suas relações com o mercado financeiro e se beneficiar das oportunidades comerciais da globalização. O ministro chamou a atenção da importância disso no seu governo. A crise do México, em 82, exigiu uma ação coordenada para o pagamento da dívida externa. E o modelo encontrado foi o chamado Plano Braid, que era, na essência, a troca da dívida velha por uma dívida nova, usando como garantia títulos do Tesouro Americano para receber o benefício do desconto na troca. Era basicamente isso, para cada país você tinha uma negociação própria. A negociação brasileira foi singular, no sentido que o país, a moda mineira, por isso que eu chamei a atenção, que o ministro tem muito aqui
de Minas Gerais, em silêncio, sem fazer alarde, foi comprando títulos do governo americano, visando construir isso, a garantia para os bônus do desconto do plano Brady. Certo isso, né, ministro? E depois, quando o Brasil foi negociar, ele obteve... O Maílson que fez. O Brasil obteve, então, condições que outros países não conseguiram nesse tipo de negociação, que foi fundamental para restabelecer a credibilidade internacional do Brasil, restabelecer o acesso ao mercado financeiro internacional e permitir com que pudesse, lá na frente, no plano real, fazer o que nós fizemos que o Brasil fez com a âncora, tendo o câmbio como âncora da estabilização. Ter um ministro da Fazenda que fora embaixador em Washington, com experiência no mercado financeiro, respeitado por todas as instituições internacionais, foi fundamental para o sucesso da negociação. E eu estou chamando a atenção para isso, porque possivelmente um outro ministro que não tivesse as características e a posição de reconhecimento que Marcílio tem no plano internacional, das instituições internacionais, principalmente do ambiente de Washington, seria muito difícil conduzir isso. Eu convivi em Washington em outro momento, em outra situação, no BID, e percebi, por exemplo, como Henrique Iglesias teve um papel fundamental para ajudar os países latino-americanos, porque tem reconhecimento e o respeito da comunidade internacional. Essa negociação teve impactos importantes para Minas Gerais, embora você não perceba uma ação do governo. Como resultado disso, por exemplo, o governo Hélio Garcia colocou no mercado financeiro externo bônus do Tesouro Estadual com garantia de ações da CEMIG, isso sem garantia soberana. Foi a primeira vez, depois dessa crise, que o Estado entrou, foi o primeiro ente federado a acessar o mercado financeiro internacional sem aval da União. O segundo, também abriu a possibilidade de financiamento do BID para a duplicação da rodovia Fernão Dias, realizada com apoio do governo Collor e a participação crucial do ministro Marcílio. Eu pediria só um minuto para eu falar sobre a questão da Fernão Dias. A duplicação da Fernão Dias foi o principal projeto do governo Hélio Garcia e certamente foi uma ponte que pôde aproximar os dois lados nesse campo. Tivemos umas primeiras conversas em Brasília e em Washington com o BID. Em Brasília havia uma resistência muito grande no Ministério do Transporte, etc. E aí tivemos um almoço na casa do embaixador Marcos Coimbra, que o ministro devia recém-chegado no Ministério com Collor. Fomos aqui, equipe, com Hélio Garcia. Hélio Garcia propôs isto e o presidente Collor aceitou apoiar esse projeto e o ministro conduziu isso na área competente da articulação do seu financiamento e ele foi então feito. Então, isso basicamente em função da retomada da credibilidade do Brasil, graças à renegociação da dívida. A experiência, aqui eu termino, da gestão Marcílio no Ministério da Fazenda, colocou os pilares para o Plano Real, implantados a seguir. A âncora cambial do Plano Real só foi possível porque a questão da dívida externa estava resolvida e a confiança restabelecida. O Plano Real, na sua estrutura, ele tinha como âncora a taxa de câmbio, que foi o que ocorreu também com o México, com a Argentina, com Israel, com todos os países que saíram com sucesso da hiperinflação. Sair dessa âncora depois é outra história, outra coisa, nós fomos sofrer lá em 98, 99, de fato. E, finalmente, é um prazer ter a oportunidade de participar desse evento, de rever amigos e homenagear o embaixador Marcílio, tão querido aqui de Minas Gerais. Que sua contribuição sirva de lição para o Brasil enfrentar as crises de hoje. Então, muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, ministro Paulo Paiva, pelas suas considerações. Antes de passar a palavra ao Dr. Wilson Brumer, eu queria registrar entre nós a presença do confrade acadêmico Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais. Muito obrigado, secretário e confrade, pela sua presença entre nós. Muito bem, então agora vamos ouvir para as suas considerações o Dr. Wilson Brumer. Bom, ministro Marcílio, antes de mais nada, é uma satisfação, um prazer estar aqui com o senhor, né, e com a sua esposa, a senhora Maria Luísa. E eu gostaria apenas, na minha fala, de lembrar alguns fatos, né, que aconteceram à época. Eu não era diretamente envolvido ou trabalhando diretamente no governo, mas, na época, como presidente de uma empresa estatal, né, em que eu, na minha idade de uns 40, 41 anos, né, certamente indócil, né, ao ver uma empresa estatal que tinha que competir no mercado internacional com as amarras que eu nunca concordei, né, e o ministro, eu vou explicar depois, teve um papel fundamental em comprar uma ideia que eu defendia desde quando fui transferido aqui de Belo Horizonte, em 1979, para o Rio de Janeiro, para ser uma espécie de um gerente financeiro da Vale até chegar à sua presidência. Mas, voltando um pouco ao tempo, ministro, ao ler o livro, e o li com muito prazer e satisfação, parece que o tempo volta um pouco, né, e a gente se sente tão presente, porque já se passaram 27 anos, mais ou menos, daquela época, né, mas as pessoas estão ali, os fatos, né, estão ali, tão presentes. E, por incrível que pareça, esses fatos, ao estarem tão presentes, eles nos trazem à reflexão coisas que, certamente, ao ler o livro, todos verão, que a sua chegada ao ministério trouxe 3 coisas, a meu ver, que o Brasil precisava à época e continua precisando hoje de uma maneira fundamental, que é credibilidade, pragmatismo e, certamente, liderança na condução de um processo. São 3 palavras, ou 3 temas que, a meu ver, o Brasil continua hoje precisando disso enormemente, né? O Brasil de hoje enfrenta uma situação, não sei se na sua linha, né, Paulo, crises são crises, elas apenas, né, talvez mudam no tempo, mas uma crise que, será que não é uma crise de liderança? Será que não é uma crise de credibilidade? Será que não é uma crise de falta de pragmatismo em resolver os assuntos, né? E aí, ministro, eu me lembro que na sua chegada, pouco tempo antes, eu ainda um jovem presidente da Vale, tinha uma figura que era uma espécie de guru nosso na época, né, que era o Eliezer. Ele chegou perto de mim e disse assim: Wilson, o presidente Collor quer que eu seja ministro sem pasta. E eu, um jovem presidente, o Eliezer como guru, né, eu ainda o tratava de doutor Eliezer, né? Doutor Eliezer, eu acho que o senhor não devia fazer isso, porque o senhor imagina o que é ser ministro sem pasta, né? Ele vai dizer para o senhor assim: vá até lá o Japão, onde você tem uma boa relação, e tenta obter um empréstimo no Exim Bank, hoje JBIC, né? O ministro da Fazenda, no caso era uma ministra, né, ela vai ficar uma arara, eu usei outra palavra, né, vai ficar uma arara com o senhor, né? Ou ele vai dizer, a sua esposa é alemã, vá até a Alemanha, tenta trazer lá uma Siemens da vida para investir. O ministro da Indústria e Comércio, não sei qual era o nome na época, não me lembro mais, certamente também não vai ficar feliz. Então, cai fora disso, não entra nisso, não. E ele ouviu o conselho de um jovem, né, para ele, né? Anos depois, aí na sua chegada, volta o Eliezer. E aí já não era o doutor Eliezer. Já tinha passado um tempinho, eu já estava mais ousado, né? Volta o Eliezer e diz para mim mais ou menos assim: Wilson, o Collor mandou te dizer que se eu não aceitar ser ministro, ele vai te telefonar para que você me demita. Aí eu reagi mais ou menos assim para ele: Zé, se ele me telefonar, ele vai ter que demitir 2, que eu não vou te demitir, né?
Agora, você quer ser ministro? Ele falou assim, ah, quero nada, aquele jeitão que você conhece, né? Mas você quer ou não quer? E eu senti que ele queria, né? Dizer que não, mas queria. Aí achamos lá na estrutura do governo um negócio chamado Secretaria de Assuntos Estratégicos. Não sei se você lembra disso. Só que a hora que eu li o que era tal, e o negócio Secretaria de Assuntos Estratégicos é a cara do Eliezer, né? Mas a hora que eu olhei a estrutura da secretaria, eu vi lá SNI, vi um monte de coisa. O Eliezer, se ele se põe na mesa, na época, se pusesse o Eliezer para sentar uma mesa para discutir com um sindicato de petroleiros, coisa que aconteceu ontem, né? Eu imagino o Eliezer ficando 2 minutos e saindo da sala, né? Aí tiramos aquilo tudo e o Eliezer foi ser tal lá o secretário de Assuntos Estratégicos e acho que fez um bom trabalho, daí que surgiu, inclusive, na época, o hoje chamado gasoduto Brasil-Bolívia, né? Que era aquilo que ele gostava de fazer e etc. E esse ministério, aí, aproveitando a presença do ministro, ele era visto pelo mercado como o ministério ético, exatamente porque o ministério anterior era aquele ministério que, vamos e venhamos, que visto de hoje parece até que o PC Farias parece anjo, né? Mas era a gente, o problema assim, o assado é o mesmo, mas visto de hoje a gente fala assim, meu Deus do céu, né? Bom, mas então esse momento, né, ministro, que a gente está vivendo, eu volto a insistir, o senhor tocou num ponto que eu tenho defendido onde eu posso, quando o senhor disse hoje para nós o seguinte, olha, nenhuma daquelas pessoas que compuseram aquela equipe quiseram fazer daquele cargo que eles estavam exercendo um trampolim político, ou seja, aquelas pessoas não estavam atrás de um projeto de poder. E acho que falta ao Brasil hoje um projeto de país. O que nós temos hoje, infelizmente, eu tenho dito isso em várias oportunidades, é um projeto de poder, que vem de anos, mas a triste realidade é essa, né? Um projeto de poder, e a gente viu tantos países tão piores do que o Brasil há 25, 30 anos atrás, e que deram volta por cima. E a gente sempre tem a tese da mão, né? Que o culpado é alguém ou é Deus, e tem 3 dedos voltados para a gente não vê, né? A China era muito pior do que o Brasil há 25 anos atrás. Ah, mas a China é um governo forte. A Coreia, mas é um país pequeno, quer dizer, sempre temos uma desculpa para culpar alguém em vez de olhar os 3 dedos que estão apontando para nós, né? E aqui, ministro, eu queria tocar talvez em 3 pontos que para mim marcaram muito a sua gestão. Quando o senhor falou de abertura financeira, e talvez muitos nem se lembrem, mas não sei se Paulo certamente se lembra, a gente, como credor de uma dívida externa, a gente pagava o Banco Central não tinha recursos para pagar ao credor externo, né? Então, o devedor, no caso a empresa, ela ficava perante o credor devedor, sabendo o credor que quem devia, na verdade, era o governo, né? Mas a empresa, perante os registros, estava devedora. E nessa fase, talvez o senhor nem se lembre disso, mas uma coisa fundamental que a gente, como Vale, conseguiu na sua época, foi que a Vale pudesse pagar diretamente aos credores externos, né? E isso, de novo, trouxe para a empresa uma credibilidade enorme. Quer dizer, a gente, tendo as reservas, a gente não dependia naquela época, talvez era uma das poucas que não dependia de governo na época, né? O governo, a gente sempre entendeu que era um acionista da Vale, mas não o controlador, usando a empresa como fator de política monetária, de controle de preços, usando a empresa sob o ponto de vista político. Por exemplo, no meu caso, eu era um técnico da companhia que por acaso, ou falta de opção, assumiu a sua presidência, né? Mas foi na sua época, então, que a gente começou, e depois a Petrobras também parece que conseguiu, ela também pagar direto aos seus credores. Teve uma importância fundamental na época para a companhia. Era o famoso câmbio de gaveta. Câmbio de gaveta, é verdade. Bom, não precisa dizer para o senhor a importância em termos da credibilidade que foi realmente a devolução dos recursos, né? Depois nós nos lembramos que, quando chegou o presidente Collor, ele simplesmente confiscou a poupança de todo mundo, né?
Quantas pessoas se mataram por causa disso, né? Quantas pessoas perderam, né? Enfim, até a vontade de viver, porque com inflação de 100% ao ano, havia assim, no lado psíquico das pessoas, que eu tinha 1.000, se eu tenho uma inflação de 100, eu ganhei 100, né? Quando, na verdade, não imaginava que o dinheiro estava sendo todo corroído. Mas a devolução do dinheiro foi uma demonstração mais do que o recurso, propriamente dito, é dizer assim, escuta, eu pago e eu devo e estou pagando, eu tomei o seu dinheiro e estou devolvendo. Acho que isso teve um fator assim, no psicossocial da sociedade brasileira muito importante, de novo, é a credibilidade que o senhor trouxe para o processo, né? Bom, o senhor comentou sobre privatização. E eu me lembro bem, e aí, Paulo, você tocou no assunto, mostrando a sua visão, de novo, que acho que até hoje está presente, né? Eu, às vezes, fico pensando na discussão que você tocou no tema, Paulo, neoliberalismo, esquerda, direita. Eu acho que isso é um negócio que está ficando tão superado, pelo menos na minha visão, posso estar sendo equivocado, quando, na verdade, o que a gente está pensando é como é que eu, independente de fisiologia, de filosofia, de qualquer coisa, a gente passa por um processo que a gente quer o crescimento do país, o desenvolvimento econômico e social do país, com reflexo certamente na vida das pessoas, né? Então, o problema de privatização ou não, certamente, se vocês me perguntarem, eu sou contra o Estado ser empreendedor, eu acho que não cabe ao Estado ser controlador, mas não, nesse momento, eu defendo o seguinte, que eu não sei nem se eu quero entrar nessa discussão ideológica, mas uma coisa eu acho que nós não podemos abrir mão, e aí entra um ponto fundamental que tivemos o seu apoio. Eu, como jovem gerente financeiro na Vale ainda cabeludo, acreditem em vocês ou não, uma das funções que eu tinha era ser o contato com a antiga Secretaria de Controle das Estatais, a chamada SEST, né? E eu ia lá, no momento de inflação alta, a Vale faturando em dólar, né? A gente tinha um orçamento interno nosso, que era sempre em dólar, porque era a nossa moeda de trabalho, né? E aí simplesmente recebíamos orientação, corta 10% do orçamento. Eu faço perfeitamente, cortava 10%. Não dizia nada aquilo, né? Com a inflação galopante, cortar 10% em dólar, cortava, né? E aí, em alguns momentos, eu virava já um pouco mais amadurecendo, né? Eu comecei a dizer o seguinte, a coisa mais fácil para um gestor de uma empresa estatal é transferir para o seu acionista controlador um pouco da sua ineficiência. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, então quem é o ineficiente é o meu controlador, quando, na verdade, a ineficiência está nele mesmo, né? Então, eu comecei a defender, naquela época, depois de estudar, que a Vale tivesse uma liberdade, apesar de ser uma empresa de controle do Estado, ela tivesse uma liberdade de gestão. E, com base no modelo francês, eu ainda gerente, depois superintendente, depois diretor, eu consegui finalmente que fosse assinado com o senhor um contrato de gestão, onde a Vale tinha compromissos a entregar ao seu acionista, metas a serem cumpridas, tá certo? E, certamente, se não cumprisse, que demitisse, que fizesse como qualquer empresa estatal. E sabe qual foi, acho que talvez ele nem se lembra, mas um ponto que eu usei de forte argumento para conseguir finalmente o contrato de gestão, e aí entra uma pequena história, porque mineiro não pode deixar de contar caras, né? Tinha caído o muro de Berlim. A Europa estava numa situação assim, de uma certa euforia, de um ufanismo, etc. E, naquela época, as negociações de minério de ferro eram feitas uma vez por ano. E sempre começando pelo Japão, porque o Japão era o principal produtor de aço do mundo naquela época. Bom, e aí a diretoria ousada, poxa, gente, na Europa está havendo aí uma certa euforia e tal, e no Japão a economia está tão ruim, vamos começar pela Europa? E, naquela época, a siderurgia não era tão consolidada.
E a gente fez lá um planejamento. Ó, vamos visitar primeiro a Mannesmann, depois a Thyssen, depois a Kruppen. Não me lembro mais da ordem que realmente visitamos. Bom, eu chego em Frankfurt, o nosso homem externo vira Wilson, danou-se. Ele não falou danou-se, ele falou uma palavra um pouco mais forte. Tá certo? Mas, como era o presidente da estatal viajando para o exterior, tinha que ter autorização do presidente da República. Se o presidente é que autorizava, também não sei, mas era o presidente, o que dizia é que o presidente tinha que autorizar. E como era o presidente, tinha que sair do Diário Oficial autorizando a viagem. E sai do Diário Oficial autorizado o presidente da Vale a viajar para a Europa para iniciar negociações de preço de minério de ferro. Os japoneses mandaram um Terex, porque o japonês não fala L, né? Terex para Tóquio, né? Dizendo que, poxa, como é que o presidente da Vale vai negociar na Europa? Aí tivemos que fazer uma mentirada danada, enfim. Bom, coincidência ou não, o preço do minério aquele ano caiu 10%. Né? Então, por que esse caso? Esse foi um dos fontes que a gente usou e assinamos com ele esse contrato de gestão. Né? Por que eu estou dizendo isso em relação ao momento que nós estamos vivendo? Será que abrir a discussão de Petrobras neste momento é o que vai resolver? Eu não sei. Se você perguntar para mim, a Petrobras não vai deixar de ser uma empresa brasileira com um monte de coisa. Mas o que nós temos que defender, antes de mais nada, naquilo que o Estado brasileiro for ficar, que as empresas sejam geridas de forma profissional, que as empresas deem à sociedade, que no final do dia nós todos somos sócios dessa empresa, o retorno que se espera dela. Né? Infelizmente, o que acontece no Brasil nos últimos muitos anos é que as empresas estatais elas estão sendo usadas como instrumento de política financeira, de política partidária, de fazer o que nós vimos aí pelos últimos anos, que não precisa dizer o que está acontecendo. Né? Então, acho que ali foi uma demonstração, né, de confiança, de novo, passando para o gestor a responsabilidade, mas também de ousadia, que é uma palavra que hoje a gente precisa muito. Né? Neste momento de Brasil, se a gente também não tiver ousadia, determinação de fazer as coisas, a gente não vai fazer. E aí entra a privatização da Uzi Minas. Né? Naquela época, a gente tinha 500 milhões de dólares, nós estamos falando de 91, mais ou menos, né? 500 milhões de dólares nas chamadas moedas de privatização, sempre abaixo do preço internacional, pagando imposto antecipado porque faturava e não recebia. O melhor negócio do mundo. Melhor negócio do mundo, né? Bom, e fomos acumulando lá 500 milhões de dólares. E nós, na diretoria, resolvemos adotar o seguinte, escuta, entre ficar com essas moedas aqui e ter um ativo real, nós vamos entrar na privatização. E decidimos por duas, na época, Uzi Minas e a antiga CST lá em Tubarão. Certo? Anunciamos, levamos cacetada para tudo quanto é lado. Um deles foi o Israel Pinheiro Filho. Como é que uma estatal participa? Não estava criticando o Israel Pinheiro, só estava contando casos. Né? Como é que uma estatal participa de uma privatização de outra estatal? Eu falei, eu estou protegendo 100% dos acionistas da companhia, né? Dentre os quais está o Estado, o próprio Estado. E acabou a Vale participando da privatização da Uzi Minas e da CST. E aí você falou do problema vamos chamar assim, dos governadores, né? Que é alguma coisa que hoje a gente perdeu. Né? Eu acho que nós perdemos, ministro, e aí o senhor acha que é uma demonstração disso, clara, nós perdemos a liturgia dos cargos. O ministro, há algum tempo atrás, no seu tempo, né, era o ministro de Estado. Né? Em tese, ele era recebido com banda de música nas cidades. Hoje a gente nem sabe quem é ministro. Aliás, para ser ministro hoje, sei lá, né, se vale cuidado. Né? Sabemos dos 11 do Supremo. Não é isso? Então, quer dizer, nós perdemos nos últimos anos essa chamada liturgia do cargo. Né? Isso contaminou a sociedade. Eu entendo que o tecido social brasileiro hoje, de uma certa maneira, está contaminado por isso, né? Por esse projeto de poder, por essa falta de liturgia dos cargos, etc. Né? E aí, do Hélio Garcia, eu não posso deixar de contar alguns casos, até na sua linha, né, Paulo? A primeira vez que eu conheci o Hélio Garcia, ele com aquele jeitão dele, né, ele tinha um apelido de Dojão, não sei se se lembram disso, né? Porque ele era, na época, ele era
prefeito de Belo Horizonte, né, e vice-governador, né, muito grande e bebia todas, né. Então, ele ocupava 2 lugares, que era vice-governador e prefeito de Belo Horizonte, não é isso? Bebia muito, né, e era enorme, então era o apelido Dojão. Então, a primeira vez que eu estive com ele, eu perguntei, senhor governador, o senhor podia responder aqui uma curiosidade que eu tenho desde jovem? É verdade que um dia o senhor foi fazer um check-up que o médico teria dito para o senhor fuma? O senhor teria dito, não. O senhor bebe? O senhor teria dito, aceito. Né? Bom, e outra do Hélio Garcia, já no seu tempo, né? Já no seu tempo, a gente foi exatamente no dia da Assembleia, da primeira Assembleia da Uzi Minas, nós estávamos lá, por acaso eu tinha sido chamado a Brasília para falar sobre ouro. O senhor comentou sobre ouro, né? E um projeto de ouro que a Vale tinha, tal, e o Collor estava precisando de notícia boa, né? Então a Vale tinha de vez em quando mandar as notícias boas lá para ele. E estava lá o Hélio Garcia. E lá nós apertados, porque ele também tinha que participar da Assembleia como é que chama, da Uzi Minas, como governador de Estado, né? E eu como um dos acionistas, representando um dos acionistas da companhia. Bom, aí, na volta, ele falou, não, pode deixar que eu vou dar carona para você, senhor. Fica preocupado, não. Nós vamos para todo mundo no mesmo lugar. E de lá aqui ele veio tomando umas, né? Para não dizer todas, né? E, numa certa altura, ele falou assim, eu não sei por que o Collor fica indo ao palácio. Tem que fazer igual eu não vou ao palácio. Porque ir ao palácio significa perder dinheiro para o Estado. Quando eu não vou ao palácio, eu estou economizando dinheiro para Minas Gerais. Porque se eu for ao palácio, todo prefeito vai lá me pedir dinheiro. Não é isso? Então, ao não ir, eu estou economizando dinheiro. Não era isso mesmo? Posso completar? Pode. Eu chegava de avião com ele lá no hangar e falou para ele, Paulo, agora você vai para sua casa, não vai para o seu escritório, não, porque lá só tem 2 tipos de pessoas que vai. Um para pedir para não pagar imposto, outro para pedir para gastar. Então, você vai para casa que o Estado não gasta. Bom, ministro, então eu contei um pouco de caso aqui, né, para fazer alguns comentários, mas eu queria, talvez encerrando aí já a minha fala, eu dizer para o senhor o seguinte, eu tive muita honra de, não diretamente estar com o senhor, mas de estar naquele ambiente que foi criado pelo senhor. Muita honra de ver que a sua equipe, 100% dela, não se preocupou com o poder, se preocupou em doar e, de uma certa maneira, ajudar a resolver o momento em que o país passava por uma crise institucional, crise ética, crise de credibilidade muito forte, né? E parabenizá-lo por essas 3 palavrinhas, né? Credibilidade, pragmatismo e liderança. Coisas que o Brasil hoje precisa enormemente. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, doutor Wilson Brumer, pelos seus comentários. E vamos ouvir agora, para as suas considerações finais, o ministro Marcílio Marques Moreira. Bom, acho que eu vou pegar essa mania mineira dos casos e contar alguns, reforçando um pouco o que foi dito aqui. Primeiro, que esta nossa ligação, a minha, da Maria Luísa, com Minas, não é apenas profissional, mas envolve a parte cultural também. Temos aqui o secretário da Cultura presente. E vou contar apenas 3 casos que houve aqui, e que realmente muito me comoveram até. O primeiro foi que, em abril de 92, eu era ministro da Economia, Fazenda, Planejamento, e o governador me convida para ser orador principal na cerimônia dos 200 anos de Tiradentes. Até aí a Maria Luísa me tirou das dificuldades, porque convidou o Francisco Iglesias para ter umas conversas, umas aulas para mim. E realmente foi algo muito comovente. E fomos num helicóptero depois de um agradável almoço com o governador. Helicóptero, evidentemente, que tinha a tal garrafa da caninha.
mas foi realmente uma experiência muito boa, e realmente o ministro está fazendo aí, falando sobre Tiradentes nos 200 anos, é algo invulgar. A outra foi o Zé Alencar, que foi aqui também citado, né? Já nos momentos finais, nos meses, não sei se um mês, um mês antes do impeachment, me ofereceu um enorme jantar aqui no Yacht Club, em que o governador também fez um discurso muito bonito, que começava dizendo que os conflitos de então, as agruras de então, se resumiam em vencedores que não sabiam vencer e perdedores que não sabiam perder. Também aqui, ainda em termos de cultura, fui a Poços de Caldas para a inauguração do novo Instituto Moreira Salles, e o governador de Minas me alugou, me emprestou o avião dele, porque era um avião que podia parar lá no aeroporto de Poços de Caldas. E foi também uma cerimônia muito bonita, e quando Maria Luísa e eu entramos depois num restaurante, aí foi uma ovação, uma coisa realmente que também muito comovente. De modo que essas são 3 causos aqui ligados a Minas. Acho que foi não sei se foi o Paulo ou... é verdade, que fomos visitar lá, nesse dia mesmo fomos fazer uma visita. Tem toda a razão. E mencionou aqui o consenso de Washington, né? Aliás, alguém que, não foi lembrança minha, alguém que fez a pesquisa aqui, que deu origem a esse livro, lembrou que o consenso de Washington foi explicitado por um professor inglês, até, chamado John Williamson, num seminário de que eu participei, do Peterson Institute de Relações Internacionais, nos dias 6 e 7 de novembro de 1989, que foi aquele período entre o primeiro e a segunda volta da eleição do Collor. De modo que eu estava realmente muito familiarizado com o consenso de Washington. Agora, outra curiosidade é que quem enunciou isso foi John Williamson. John Williamson era um professor muito conhecido no Brasil, que deu aulas aqui uns 2 anos, casado com uma mineira que se candidatou a deputada aqui de Minas, e cuja filha, Tereza Williamson, mora no Rio e dirige um dos principais institutos dedicados ao problema das favelas. É grande propagadora de que a favela, que a cultura da favela tinha que ser, inclusive, interessante, que defende a ideia de que a favela tem uma cultura própria. E eu, depois, eu defendi essa ideia também dela, e me disseram, não, isso é um absurdo falar em cultura da favela, mas tem mesmo. De modo que são 2 aspectos importantes. Agora, um é sobre, quer dizer, terminando o que você falou, e não querendo me auto-investir, mas falando um pouco do que está acontecendo agora, nesses últimos dias, é que uma ideia-chave que se perdeu e que foi desmoralizada, infelizmente, no processo de redemocratização, foi a ideia de autoridade. Hoje, naquela época, foi embutido na cabeça das pessoas que exercer a autoridade significa ser autoritário. E uma coisa não tem nada
a ver com a outra. O autoritado está ligado a uma ideia de poder, de força. E uma vez eu fiz uma conferência até em 73, para grande susto dos meus amigos, sobre violência, poder e autoridade. São três estágios muito importantes. Mas essa perda da autoridade, hoje em dia, se sente em qualquer lugar. Quer dizer, o Brasil sendo ocupado por caminhoneiros, as pessoas morrendo nos hospitais por isso, é impensável, quer dizer. É um problema de segurança nacional, inclusive, porque o próprio Exército não tem a gasolina para os seus carros, realmente. De modo que o professor, na aula, toma fisicamente uma surra dos alunos, e os pais vão lá e defendem o filho. Não, nós é que pagamos para você e tal. O professor tem que se abaixar a esse ponto. Isso, então, em muitas ocasiões ocorre, e eu acho que é uma das grandes perdas, esse conceito e esse comportamento de autoridade. Dito isso, acho que podemos aqui passar a palavra para o nosso... Muito bem. Moderador. Muito bem, embaixador. Eu queria pedir ao confrade Ângelo Osvaldo que, em nome da academia, fizesse o encerramento da sessão. Se quiser fazer da tribuna, fizesse o encerramento da sessão desta noite. É sempre uma alegria muito grande receber Marcílio Marques Moreira, Maria Luísa Moreira, em Minas Gerais. Essa terra é muito deles. Maria Luísa é mineiríssima nas raízes de Itabiranas, da família Oliveira Pena. E seu pai, Luiz Camilo de Oliveira Neto, foi um dos fundadores do IFAM, ao lado de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Maria Luísa é historiadora, tem escrito trabalhos extraordinários, é membro do Grupo do Brasil, é uma personalidade intelectual que nós admiramos sempre pela contribuição que ela traz com sua inteligência e o seu conhecimento. Ao lado desse diplomata paradigmático, Marcílio Marques Moreira, grande embaixador do Brasil, e essa figura histórica que nós focalizamos hoje no período de crise em que ele trouxe, devolveu ao governo a governabilidade e ao país a confiança. Exatamente o que nós precisamos hoje, de governabilidade e confiança. Sobretudo porque nós temos visto que o país tem sempre golpistas de plantão. Estão agora todos a chamar por golpe militar no país, como se os militares conseguissem resolver esses problemas e não tivessem sido eles também, há algum tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, culpados por muita coisa que nós herdamos, estamos ainda hoje vivenciando por herança daquele período. Então é muito importante que nós tenhamos lucidez, e isso é o que nos ensina como farol Marcílio Marques Moreira. Nós só temos que agradecer a sua presença na Academia Mineira de Letras, nessa noite tão significativa, ao lado de personalidades como Bruner, como Paulo Paiva, que vieram também enriquecer a sua apresentação, o lançamento desse livro e a nossa visão de um período histórico que continua muito presente e do qual nós temos que extrair essas lições para que possamos construir o futuro. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Maria Luísa, pela presença na Casa de Alfonso de Guimarães. O embaixador vai autografar os livros na mesa do foyer.